Boa noite, meus amigos. Estamos aqui esperando a professora Carolina Irata entrar aqui para a gente começar a nossa live. Oi, Carol. Oi, Andréia, tudo jóia, querida? Tudo ótimo, melhor agora te vendo Nem por falo aqui. te revendo, né? Quanto tempo, menina? Há quanto tempo? Pois é, que prazer enorme estar aqui hoje com você, né? Te recebendo aí para essa live. Eu sei que todo mundo aí te conhece, os espectadores estão na expectativa, né? Para ser redundante. Carolina Imagina. Irata é procuradora do trabalho e é professora também, professora inclusive de vários cursinhos preparatórios, né, Carol? É, E minha amiga, né, minha o- querida, é esse é o uma título mais professora, importante, né, Andréia? é uma pessoa assim que entusiasma, que tem um carisma espetacular e vocês vão ver o que eu estou dizendo aqui hoje que é verdade. E a gente vai tratar de um tema da hora, né? Interessantíssimo aí, que é a questão dos precedentes e os aspectos práticos aí dos precedentes, né, Carol? Então, Isso. Bom, Andréia, eu quero primeiro agradecer o convite da Silvia, né? Uma querida Silvia do Vale, que eu tive também o prazer de conhecer aí por telefone. Não tive a mesma sorte de conhecê-la pessoalmente como eu tive com você, mas é uma pessoa muito querida, muito bacana, uma mulher inteligentíssima, como você, né, minha amiga? E então, assim, foi um prazer conhecê-las, é um grande presente. Muito obrigada pela lembrança, de fato, aí do meu nome. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui, né? E a Silvia sugeriu algo muito prático, né? Que a gente fizesse algo bem prático em relação ao tema de precedentes, porque de fato a gente está vivendo um momento ímpar de calamidade pública, seguido de várias legislações excepcionais e também de várias decisões judiciais a respeito do tema. Então, a gente está num momento, de fato, que várias dúvidas estão surgindo, né? E o tema precedentes, ele é um tema sempre atual, porque ele é um tema em construção. Embora ele tenha sido trazido para o CPC, pelo CPC de 2015, então a gente já pode falar aí que nós temos quase 5 anos de positivação do tema precedentes, o sistema jurídico brasileiro fez uma positivação de uma forma muito particular, de uma forma muito ímpar. Então, suscita aí várias dúvidas a respeito do que é precedente, do que não é precedente. Existe uma divergência doutrinária muito grande que ainda é atual.
a respeito do que, do que pode ser considerado precedente do direito brasileiro, o que não é. O 927 é ou não é taxativo. No processo do trabalho, o que é que vale, porque existe uma divergência do que entre aquilo que está no 927 e aquilo que está no artigo 15 da Instrução Normativa 39 de 2016. Andréia, como que você quer que eu coloque? Você quer que eu comece um pouco dando um panorama com essas discussões, assim, só para a gente ter um ponto de partida teórico? Ou quer que a gente já vá direto para... Era bom, é interessante a gente ter essa introdução teórica, né, para que o pessoal se situe bem e depois a gente pode partir para os aspectos mais práticos. E atuais, né, digamos assim. Isso. Bom, pessoal, o que eu costumo sempre, quando eu dou aula de precedentes, começar com a seguinte afirmação. Vocês conhecem o que a gente chama de dog law? A doutrina estrangeira, a doutrina americana, ela fala que antes da sistemática dos precedentes, o juiz aplicava a chamada dog law. E por que era essa dog law? Porque quando o seu cachorro vai lá e faz uma coisa errada, o que é que você faz? Você chama a atenção do seu cachorro. Você não explica antes para o seu cachorro o que é que o seu cachorro... Acho que está dando... Não sei se está dando reflexo aqui. O que é que o seu cachorro tem que fazer. Salvo se não for né? E o juiz, qualquer juiz, ele fazia mais ou menos isso. Ele ensinava como que tinha que ser aplicada a lei depois que a violação já tinha acontecido. E depois que a gente já tinha uma judicialização. Então, é o que a gente chama de dog law. É o que na doutrina norte-americana se chama de dog law. Com a sistemática dos precedentes, houve uma alteração em relação a isso. Por quê? Porque agora a função judicial é de estabelecer pautas de conduta, tá? E muitas vezes, quando a gente fala de precedentes, as pessoas acham que o precedente é a norma do caso concreto. E isso é errado. A norma do caso concreto está contida no dispositivo, na conclusão. O precedente, ele é uma norma geral, moldada de acordo com uma circunstância fática. E eu vou dar um exemplo para vocês. Pensem na súmula 299 do STJ, que é uma súmula bem simples, que o cheque prescrito, ele serve para aparelhar uma ação monitória. Basicamente é isso o que menciona lá a súmula 299. Bom, nesse caso, nós temos um precedente que estabeleceu que para todas aquelas ações monitórias já propostas e a serem propostas, o cheque poderá ser considerado como um meio de prova documental, um meio de prova escrito que irá aparelhar uma ação monitória. Então, vejam, não resolve um processo específico, aquele processo no qual foi firmada essa súmula. Ele resolve todos os casos pendentes e aqueles que ainda vão ser aí judicializados. Então, tem duas coisas que eu gosto sempre que os meus alunos guardem, Andréia. Primeiro é a questão do rompimento com o dog law. E a segunda coisa é justamente essa noção falsa que a gente tem de precedente como norma para o caso concreto. Precedente não é norma para o caso concreto, é uma norma abstrata, mas formada a partir de um caso concreto. Bom, exatamente. Tem sempre essa dúvida, né, Carol, sobre como é que se configura o precedente. Então, assim, eu sempre bato também nessa questão da importância das circunstâncias fáticas que a gente tem que ir lá buscar para ver como aquela corte chegou àquela conclusão, né? Aquela ratio que vai servir aí para os casos futuros. A gente até diz assim, quem aplica o precedente é o juiz do caso posterior. Né? O precedente foi formado lá atrás. Exato. E aí você já está entrando numa discussão muito interessante, que é como você identifica o precedente. Existem basicamente duas grandes correntes. Aí a primeira fala o seguinte: você suprime o argumento. Se a decisão não subsistir, se você não conseguir chegar à conclusão
tirando aquele argumento principal, aquela é a ratio decidente. E um segundo posicionamento já fala o seguinte: é preciso que você avalie os fatos, pelo menos os fatos fundamentais, os fatos principais daquele processo, porque você só vai conseguir extrair a norma, essa norma geral, analisando-se as circunstâncias fáticas, né? E aí a gente entra naquela velha discussão, naquela velha afirmação que o direito nada mais é do que um produto de interpretação, né? A norma ela surge como um produto da interpretação. E aí, pessoal, a gente já entra propriamente nos precedentes, né? Que o nosso direito positivo considerou como precedentes obrigatórios. E esses precedentes estão lá justamente no artigo 927 do CPC. Bom, se vocês lerem o artigo 927, vocês vão também ter que ler no processo do trabalho o artigo 15 da Instrução Normativa 39 de 2016. E aí vocês vão ver que tem divergência. Por exemplo, o artigo 15 não trata de súmula vinculante. E, por outro lado, o 927 não fala em decisão de cessão de dissídios individuais ou de cessão de dissídios coletivos. Exatamente. Coisa que o artigo 15 já fala. Né? Então, por que no processo do trabalho uma decisão da SDI ou da SDC é precedente obrigatório? Porque no âmbito do TST são órgãos encarregados da uniformização da jurisprudência do tribunal. E está, assim, reconhecido pelo artigo 15 da Instrução Normativa 39 de 2016. Então, Exatamente isso. não é, Andréia? É. Eu vejo muitas as pessoas questionam e com razão por que então um precedente da SDC é considerado um precedente obrigatório. Porque, de fato, se a gente for ver, não está no rol do 927. Perfeito, mas na instrução normativa do TST está. Está, porque no rol do 927 está única e exclusivamente lá decisão de plenário ou de órgão especial de tribunal. E o TST tem, evidentemente, o plenário e também o órgão especial. E aí, quando a gente traz isso para o nível regional, né, Carol? Como é que fica? Também. Então, a mesma coisa, porque na verdade a instrução normativa do TST também não ressalva. Então, também esses precedentes, seja de plenário, seja de órgão especial, ou seja dessas sessões, seriam então também precedentes obrigatórios no processo do trabalho, né? E é uma particularidade, sem dúvida é uma particularidade. E tem uma coisa, André, que eu queria pontuar, porque eu vejo muitas dúvidas também, é em relação à ADI. Nossa, a ADI, claro, né? Então, por que o artigo 927 colocou como precedente obrigatório? Seria uma coisa maluca, né? É porque, pessoal, o que o 927 quis dizer quando inseriu as ações proferidas em controle concentrado de constitucionalidade como precedente obrigatório, foi que o que também vincula, o que também obriga, não é só a conclusão, não é só o dispositivo, porque isso já decorre da própria Lei 9868. Então, não teria de fato sentido. Mas também a razão de decidir, a ratio decidendi, ou o que os americanos chamam de holding, que é a mesma coisa, né? Que são aí os fundamentos. Então, é mais ou menos o seguinte: vamos supor que você tem uma lei do município de Campinas, município daqui onde eu moro, de Campinas, que institua um tributo, um ISS, que pegue aí 90% de um serviço, do valor do serviço, 90%. Tá. Aí essa lei, ela vai ser declarada inconstitucional aí pelo Tribunal de Justiça, numa lei municipal, pelo Tribunal de Justiça. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Também uma outra lei de um outro município de mesmo teor também estará aí vinculada a esse precedente. Porque, claro, a lei do município de Campinas já foi julgada inconstitucional. Então, a discussão em relação ao município de Campinas está acabada. Mas, em relação a essa outra lei de um outro município ou de um estado, por exemplo, mas que tem aí mais ou menos esse mesmo patamar,
de absorção aí da riqueza tributável, a gente vai poder transpor a razão de decidir dessa ADI, então a fundamentação, para vincular também aquela segunda situação. Então, por isso que a gente tem aí essa previsão expressa no artigo 927, para a gente aproveitar também em sede de controle de constitucionalidade a questão da fundamentação. Perfeito. Até nem seria razoável esperar que a mesma corte que decidiu pela inconstitucionalidade daquela lei, num outro caso posterior, e diante da mesma situação, decidisse diferente, não é verdade? Exato. Exato, com certeza. É uma questão assim, né? Eu gosto bastante de um livro, Andréia, que é do Daniel Mitidiero, que chama Cortes Superiores e Cortes Supremas, né? E lá ele fala basicamente o seguinte: nós temos as instâncias regionais, que seriam os tribunais de justiça, os TRFs e os TRTs, que são encarregados de corrigir a justiça ou a Uma injustiça da decisão. injustiça. Certo? E aí nós temos as cortes, que ele chama de cortes supremas, que são os tribunais de cúpula, né, com jurisdição em todo o território nacional, no âmbito trabalhista, o TST e o STF, claro, guardião da Constituição. E para esses seria reservado o papel de ordenação do direito. Então, de fato, é estabelecimento de pautas de conduta que devem ser observadas, então, pela sociedade. E aí é por isso que, por exemplo, existe uma discussão doutrinária muito grande. Mas então por que que você tem precedentes também regionais? Se somente tribunais superiores, tribunais de cúpula, podem, então, ter essa função de ordenação. É porque compete aos tribunais a uniformização da aplicação do direito. Então, eles também têm os precedentes porque eles devem uniformizar. Tanto o tribunal como os juízes de primeira instância devem seguir aí esses precedentes, né? Você Exatamente. quer... Vamos para... Maurício estava aqui falando, a harmonização do sistema, exatamente, Maurício. É inclusive o que o 926 do CPC diz, né? Que ele diz que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la coerente, íntegra e estável, né? Exato. Então, e aí, Andréia, eu posso passar agora para aspectos um pouco mais práticos, aí mais do nosso momento atual? Então, porque, vejam, o que aconteceu? A gente teve aí recentemente, né, uma decisão do STF, na verdade, em razão da MP 936, e que o plenário do STF não concedeu aí a liminar pleiteada para a declaração da inconstitucionalidade da MP 936 no aspecto em que afastava a negociação coletiva, seja para suspensão, seja para redução do salário mediante redução de jornada. Bom, o que acontece? O Ministério Público, evidentemente, tem a posição dele, eu tenho a minha posição, né? Para mim é inconstitucional, e, enfim. Mas o ponto e aí, pessoal, isso é um precedente obrigatório? É vinculante? Tá? Bom, o que é que eu costumo dizer? Guardem o seguinte, até o Supremo decidir isso, no final o pau vai comer muito ainda, porque não é vinculante, não é obrigatório. Né? O pau vai comer muito. Em primeira instância, em TRT, então em TST. Então, assim, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de medida liminar concedida em ADI, o regramento é lá pelo artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9868 de 99. E essa lei, ela estabelece efeito erga omnes somente para medida concessiva da liminar. Então, o STF concedeu a liminar em controle concentrado, tem eficácia erga omnes. O STF não concedeu, gente,
não, você não tem um posicionamento firmado pelo STF. É claro que você tem um indicativo de que no futuro, né, em sendo essa matéria submetida para decisão definitiva, o STF vá julgar improcedente a ADI. No entanto, a gente não tem nada pacificado. Então, muita água ainda rola por debaixo dessa ponte. Você concorda comigo, Andréia? Concordo totalmente. Até Flávia Grimaldi, ela diz aqui, é possível criar precedentes vivendo um período sem precedentes, né? A gente está num momento tão atípico aí Verdade. da nossa vida, né? Da nossa humanidade, que é até de se questionar. Verdade. E aí você foi no ponto, né? No caso aí do STF, se tratou de uma liminar, né? De uma liminar que teve esse resultado aí não vinculante. É, porque não foi concedida, gente. Se Isso. tivesse sido concedida, aí beleza, artigo 11, parágrafo 1º. Mas nesse caso não foi concedida, não tem efeito vinculante, de modo que cada juiz do trabalho, cada tribunal regional do trabalho Vai. vai ser livre para ter o seu próprio entendimento, até, evidentemente, que sobrevenha uma decisão definitiva do STF. E aí sim terá efeito vinculante, E né? com diversos precedentes nesse sentido do próprio STF, né? Como Silvia aí, ó. Oi, Silvinha, A né? Destacou, Silvia, ela tá, tá aí assistindo a gente. uma É. querida, uma honra. Então assim, eu acho que esse é o primeiro ponto e o ponto assim mais, enfim, que a gente tem assim de mais urgente para falar. Eu dou aula de processo coletivo, né, André? A gente até participou Isso, no fórum. do fórum lá e no grupo de processo coletivo. E uma decisão também recentíssima foi do ministro Alexandre de Moraes, que em 2024 suspendeu todas as ações em território nacional nos quais se discute aí o artigo 16 da LSP. Esse artigo 16 da LSP, só para lembrar, é o seguinte, ele limita a eficácia da coisa julgada, prolatada em ação civil pública, ao âmbito territorial do órgão prolator da decisão. Isso em processo coletivo, tá? Se a gente fosse transpor essa mesma lógica para o processo individual, seria como se eu me divorciasse em Campinas e eu fosse para São Paulo e continuasse casada. Porque a sentença de divórcio teria sido prolatada por um juiz aqui de Campinas e, portanto, não iria valer em São Paulo. Seria mais ou menos isso. A lógica, né? A lógica desse artigo 16 é essa. Bom, tanto o TST quanto o STJ sempre afastaram a incidência desse artigo 16 e sempre afirmaram que a eficácia territorial da CP era regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? Inclusive, o STJ tinha um recurso especial repetitivo julgado, então um precedente obrigatório. Obrigatório. Artigo 927 do CPC. Inclusive, esse precedente tinha, esse recurso repetitivo, tinha sim razão de decidir, tinha raço decidente. Bom, o que aconteceu? O próprio STF, em oportunidades anteriores, sempre afirmou que essa questão de aplicação do artigo 16 era uma questão de índole infraconstitucional. Sempre, tá? Ele foi provocado em ADI, uma ADI 1576, a tratar do assunto. Essa ADI acabou sendo extinta sem resolução do mérito. Depois teve o tema 715 com repercussão geral, que o ministro Gilmar Mendes disse que a matéria teria contornos infraconstitucionais. E agora, em fevereiro de 2020, o STF aí revendo a série de precedentes que ele tinha a respeito do tema. O que ele fez? Ele disse, não, tem contornos constitucionais e tem repercussão geral. Pronto. E cabe ao STF decidir se o 16 é ou não constitucional. Tá bom. Essa decisão, pessoal, essa decisão aí, que inclusive é no RE 11.01937, ela tem possibilidade de se tornar um precedente obrigatório, tá? Porque ele é em RE repetitivo. Então, e com repercussão geral reconhecida, então, ele possivelmente vai se tornar aí
a não ser que enfim, que alguma coisa mude, né? Que por embargo de Sim. declaração, enfim, alguma coisa mude. Mas, em tese, ele será um precedente obrigatório, portanto, a teor do 927. Mas o que fez o Alexandre de Moraes? Quando o STF reconhece a repercussão geral da matéria, não é um efeito automático a suspensão de todos os processos. Mas, nesse caso, Alexandre de Moraes deu a suspensão, né, de todos os processos. E por que eu estou falando desse caso, Andréia? Porque eu queria entrar na questão do caso em si. O caso em si que o Supremo está analisando, e no qual ele reconheceu a repercussão geral, é uma ação representativa proposta por uma associação civil na defesa de um interesse patrimonial dos seus associados, que é justamente a revisão de um contrato de financiamento habitacional, de cláusulas, né, desse contrato. Bom, o que acontece? Nesse precedente, nesse leading case, não está sendo tratada nenhuma matéria trabalhista, não está sendo tratada verbas, a gente não está tratando de verbas alimentares, não está tratando de direitos extrapatrimoniais ligados à dignidade da pessoa humana. E aí a gente vai ver, existe ou não a possibilidade da gente aplicar isso no processo do trabalho? Eu não estou falando que o STF está decidindo em controle concentrado de constitucionalidade, não. Eu estou dizendo que é um precedente obrigatório a teor do 927, é um RE com repercussão geral reconhecida. Exatamente. E aí, é possível então que a gente aplique o quê? A técnica da distinção. Será que isso vai valer para a área trabalhista? Porque ali foi uma situação específica de uma ação representativa, na qual, inclusive, o STF já afirmou o entendimento no tema 499 de que precisa de autorização prévia individual dos substituídos para delimitar a eficácia territorial da coisa julgada. Agora, o STF, nesse mesmo tema 499, ele fez o quê? Ele apartou a situação dos sindicatos. Então, ele deu uma interpretação já diferente e expressa para os sindicatos na área trabalhista. Né? Exatamente. Então, me parece que aí, ainda que o STF venha decidir dessa forma, é possível que a gente aplique a distinção. Perfeito. E aí, por quê? E aí, por que a distinção? Porque são circunstâncias fáticas diferentes, né? Foi como a Andréia colocou, né, Andréia? Que a questão é, você sempre tem que interpretar os fatos do processo, os fatos fundamentais, para aí sim você ter uma dimensão do alcance daquele precedente. Senão fica uma aplicação míope do negócio, né? Então, a gente tem que ver as coisas, mas assim, com um filtro à luz da teoria dos precedentes. Não adianta a gente pensar, então agora, na área trabalhista, a hora que isso vir, então agora é inconstitucional, o 16 vai ser constitucional ou vai ser inconstitucional? Depende, gente, a gente vai ter que ver. É aplicável ao caso concreto? Me parece que não. São fatos muito diferentes do que os que geralmente envolvem o processo coletivo na área trabalhista. Porque ou é verba alimentar, ou é o quê? Direito extrapatrimonial ligado à dignidade da pessoa, no assédio moral, assédio sexual, meio ambiente do trabalho. Então, acho que não guarda similitude aí, né? Exatamente. Então, exatamente como você falou. Lá foi uma associação. Aqui, de um modo geral, a gente tem atuando aí o Ministério Público do Trabalho ou os sindicatos. Então, essa ideia aí de fazer o distinguishing, né, a distinção, é muito interessante, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Ou se a gente vai começar a receber um monte de reclamação, né? Um monte de reclamação também. Vai. Isso aí a gente já sabe. A gente já está acostumado, né? Eu lembro o exemplo da TR, né? Quando a gente teve aquela decisão, a quantidade de reclamações argumentando que os tribunais do trabalho estavam descumprindo a decisão do STF, né? Então a gente já está acostumado, né, Carol? Já não liga, não. Eu falo assim que MS também é porque você começou no Ministério Público. Se você não levou nenhum, é porque você tem 10 anos e ainda não começou, ainda não foi no MPT, ainda não exerceu o direito, porque MS também é o cotidiano, não dá para esquentar muito, não, né? Isso, Maurício. A natureza dos direitos também é diversa, além do legitimado aí que a gente está falando, né? Que me parece
que é muito importante essa questão aí. Lá uma associação que ela só representa os seus associados, tem que ter uma lista, né, conforme precedentes do STF. E aqui, de um modo geral, a gente tem aí o Ministério Público atuando ao sindicato, que o próprio STF, no caso dos sindicatos, já reconheceu que ele tem a representatividade aí mais ampla, né, muito mais ampla. Sim, sim. Então é um caso bem interessante, né? E aí, Andréia, também agora eu vou entrar no. Eu queria entrar só no. Eu não sei se a gente nem tem tempo, tem, né? Acho que tem. Ainda tem. Tem, né? Para tratar de um caso que eu acho que assim, é sempre atual, não é tão atual, mas é sempre atual, que é a questão da terceirização, né? O Supremo, de fato, já afirmou na DPF 324 que de fato, é constitucional aí a subcontratação em atividades finalísticas. Tudo bem. E antes o MPT tinha, de fato, o hábito de ingressar com ações civis públicas dizendo que era para se abster de terceirizar em atividade finalística. E ponto. Né? E ponto. E aí também, isso com base na súmula 331, de fato era um caminho mais fácil, né, André? É muito mais fácil. Mas o que eu queria pontuar aqui é que, ainda que o STF tenha afirmado a possibilidade de terceirização aí da atividade finalística, de subcontratação na atividade finalística, isso não significa que seja possível um mero fornecimento de mão de obra. Né? A gente ainda parte daquela premissa que o trabalho é indissociável da pessoa que o presta. Não tem como você separar, porque se você separa, você trata o trabalho como mercadoria. E aí a gente tem lá na Declaração de Filadélfia, no anexo, que o trabalho não é uma mercadoria, né? Então é um princípio básico. E aí, então, assim, me parece que quando estiver acontecendo, no caso concreto, a mera intermediação, o mero fornecimento de mão de obra, seja possível novamente a gente operar uma distinção. Né? A gente fala assim, se você quer subcontratar, então de fato você precisa subcontratar o serviço, a atividade e não a mão de obra. O que pressupõe capacidade econômica do prestador de serviços. Sim. Se não né? é abuso, né? Exato, né? O que pressupõe também, por outro lado, uma autonomia na execução. Quer dizer, a pessoa tem que saber o que está fazendo e tem que ter um know-how específico. Eu não posso ficar dirigindo pessoalmente ali no dia a dia, o cotidiano laboral. Porque aí significa que a pessoa não sabe desenvolver, que eu estou tendo uma ingerência direta nos empregados. A subordinação direta, né? Que a própria súmula 331 fala nas atividades meio, que a gente pode agora aí ampliar isso, né? Então, assim, me parece que a gente tem que pensar também que nessa hipótese é possível que a gente, então, distinga. Não, de fato, pode terceirizar na atividade fim, não adianta mais muito dar murro em ponta de faca. A gente tem aí um entendimento vinculante, uma eficácia aí erga omnes, porque foi em controle concentrado de constitucionalidade. Acabou a discussão, né? Agora, é como diz o meu pai, André, não gostou, vai chorar na cama, que é um lugar quente. Porque A gente aqui diz para ir no Campo Grande e chorar no pé do caboclo lá no Campo Grande, né? É um bairro que tem aqui. Não, meu pai ele fala assim, que não gostou, vai chorar na cama. Vai chorar na cama. Ele fala pra mim. E Mas, outra coisa que ele vivia falando pra mim era assim, você quer moleza, senta no pudim. Sempre. Sempre. Essa é boa também. Quer moleza, senta no pudim. As duas coisas que eu lembro da minha infância que ele falava pra mim direto, assim. E isso é muito importante você estar chamando a atenção, Carol, porque a gente tem que voltar sempre lá para as circunstâncias fáticas que geraram aquela rácio. Né? Então, assim, se eu tenho que ir lá para o acórdão, eu vou ter que ler a decisão que gerou, né, aquilo ali, para poder eu identificar quais foram aqueles fatos. Então, se eu estou agora diante de fatos que são diferentes, eu vou distinguir. Eu vou poder distinguir, né? E esse caso da terceirização é perfeito. É isso. E assim, Andréia, é interessante a gente perceber que a instrução normativa do TST, o artigo 15 da instrução normativa 39 de 2016, acomete à parte esse ônus, então, isso, argumentativo. A ratio decidendi, entendeu? Então, você que vai ter que buscar a ratio decidendi na sua petição,
tá? E aí fazer um cotejo que não é de subsunção, como a gente é acostumado a fazer, mas sim de comparação, né? Você Perfeito. vai comparar as circunstâncias daquele caso que gerou o precedente com as circunstâncias do seu caso concreto, e aí você vai extrair daquele caso que gerou o precedente a razão de decidir e dizer que os fatos são idênticos ou que são assemelhados e que, portanto, então merece a aplicação do precedente. Da mesma Ou conclusão, exatamente. ou então, pessoal, o contrário. Olha, os fatos são esses, a razão de decidir é essa, e aqui os fatos são diferentes, são outras circunstâncias. Então, não se aplica o precedente, aqui eu aplico a distinção. Então, isso compete também à parte fazer na sua peça processual, na sua manifestação processual. E aqui, Né? Carol, Eu já que lembro você está que... tocando nesse assunto da distinção também, do ponto de vista do magistrado, né? A gente também não pode deixar de aplicar porque não quer aplicar. A gente também tem que ali buscar, se a gente não vai aplicar, a gente tem que mostrar que há distinção naquele caso. Exato, exato. Inclusive o CPC, o 489, ele é bem expresso quando ele Isso. menciona e considera-se não fundamentada, omissa, então cabe aí embaixo de declaração, se a decisão não considerar a existência de um precedente que seria aplicável ao caso. E aí, muitas vezes, isso eu vejo aqui no meu dia a dia como procuradora do trabalho, que muitas vezes as partes não trazem o precedente. Eu não sei se não conhecem ou então não estão acostumadas muito a lidar com uma sistemática nova, porque a gente tem uma cultura jurídica diferente, né? E é difícil a gente romper isso em 5 anos é pouco tempo. A nossa É pouco formação tempo. acadêmica não foi essa, A né? gente está ainda E engatinhando nisso. sem dúvida, né? E aí o que acontece? Muitas vezes eu trago no meu parecer o precedente. Eu falo, olha, tem esse precedente aqui. No entanto, o que eu falo para o juiz? Antes do senhor sentenciar, porque a gente sempre manifesta depois do término da instrução processual quanto ao mérito, antes do senhor sentenciar, eu vou pedir que o senhor converta em diligência e ouça as partes a respeito desse precedente, porque tem que dar o contraditório prévio. Sim, sim, né? Claro. Né? Né? Então tem que dar o contraditório prévio para evitar aí uma decisão surpresa. Então eu trago o Surpresa. meu parecer e falo e peço para o juiz, olha, excelência, já estava para sentença, no entanto, acho que isso é importante a gente abrir para o contraditório prévio para manifestação de ambas as partes quanto à aplicação desse precedente no caso concreto. Né? Perfeito. E aí é Perfeito. muito interessante porque um vem e fala que é a razão, que é de fato aplicável, e o outro E que o faz a outro, distinção. a distinção. Eu e sobra para o juiz, no final das contas. Tem, É muito tem uma pergunta a aqui. beleza do direito. Tem uma pergunta aqui, Carol. Uhum. Silvia está perguntando, pedindo para você falar sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes naquele caso de validade de normas coletivas, diminuindo direitos não assegurados na Constituição Federal. Eu não sei se Injustiça. estava aí na sua. Não, mas é um caso que eu conheço, inclusive eu falo bastante para os meus alunos, porque, e só para a gente contextualizar aí, a gente tinha uma discussão muito grande em relação às horas em itinério, né? Isso. Então, a norma coletiva, por exemplo, suprimia o pagamento. Isso acontecia muito em meio rural. Eu atuei muito tempo em Rio Verde, interior de Goiás, e tinha lá usinas que eram 2 horas da cidade. Porque eram usinas imensas, né? Até a pessoa chegar na frente de trabalho, tinha frente mais próxima e frente mais distante. E aí, tinha a norma coletiva que simplesmente suprimia. E a jurisprudência trabalhista, nesse caso de horas em itinério, foi se formando para aceitar o meio termo. Quando fosse pactuado um tempo médio, era válido. Quando fosse pactuado a supressão, Supressão. aí a justiça anulava. E isso foi assim, meio que se pacificando essa linha, tanto nos regionais como no TST. E essa questão chegou ao STF, de fato. Então, nesse caso, houve também, é bem parecido, o ITER é bem parecido com essa O questão da do artigo terceirização. 16 da LCP, o ITER
esse da supressão das pessoas. do direito não assegurado em norma constitucional, supressão ou discussão acerca de direito não assegurado em norma constitucional, por norma coletiva, né? E aí, o que aconteceu? Houve a repercussão geral reconhecida, e aí o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos. Volto a dizer, não é uma providência automática do reconhecimento da repercussão geral, mas sim um ato discricionário do relator, e o Pleno do STF já disse que é um ato discricionário do relator. Nesse caso, o Gilmar Mendes usou o seu poder de discricionariedade para suspender todos os processos, então, nos quais se discuta a validade de norma coletiva, aí que não discuta direito constitucional. Não, isso mesmo, não discuta direito Isso. constitucional. Então, aí, a primeira questão discute norma constitucional? Se tiver em caso validade de norma constitucional, aí a gente não vai suspender esses processos, porque não são abrangidos, evidentemente, pela suspensão. Exatamente. Agora, esse caso de horas em itinere, Andréia, eu, por exemplo, tenho várias ACPs, né? Tinha várias ACPs que eu estava ganhando, e aí veio a Lei 13.467, eu perdi o processo. Porque suprimiu, né? Suprimiu, exatamente. Falei que eu estava ganhando, né? Não na área rural, porque na área rural ainda a gente tem discussão. Isso. Mas na área urbana, que eu tinha várias empresas de transporte coletivo aqui de Campinas, que começam a jornada muito cedo, 4 horas, 5 horas da manhã, e aí não tinha transporte público em horário compatível. Então, eu brinco até com o advogado, né? Que eu falo para ela, olha, eu estava ganhando essa CP, veio a lei, me passou uma rasteira e eu, né? Mas, enfim, e o que eu sempre costumo dizer, é possível a gente prosseguir parcialmente esses processos? Eu acho que é possível, tá? Eu acho que é possível. Por quê? Porque na área trabalhista a gente tem verbas alimentares, então você não pode fazer uma interpretação que seja extensiva. Ele suspendeu um assunto. Agora, se você tem vários pedidos cumulados, por exemplo, assédio moral, descumprimento de norma de meio ambiente de trabalho, numa mesma CP ou então numa mesma ação individual, é possível então que esses outros pedidos a gente possa prosseguir. E nesse meu caso de horas em itinere, Andréia, é uma coisa que eu até argumentei e o magistrado de primeira instância acatou, é o seguinte, a gente pode até suspender essa parte, evidentemente, antes da reforma trabalhista, mas depois da reforma trabalhista, a gente pode prosseguir, porque aí a discussão não está mais em voga, norma coletiva. E o que a gente está envolvendo aí é a constitucionalidade ou a convencionalidade, né, se é possível, a gente Isso. pede a convencionalidade também da Lei 13.467. Então, assim, a gente vai tentando alternativas, Os né? caminhos. Os caminhos. A gente argumenta, não sabe se vai dar certo, né? Mas a gente argumenta. Em relação ainda a precedentes, né, Carol? É muito importante também que as pessoas elas comecem efetivamente a se habituar, como você bem disse. Nós precisamos introduzir os precedentes na nossa cultura jurídica, que nós não temos ainda. Né? Conhecer os conceitos básicos, né? Você trouxe aqui já a distinção, a aplicação direta, né? A gente tem o obter dictum também, que é muito importante, mas às vezes o obter dictum de hoje, amanhã, ele se torna uma ratio, não é verdade? E o obter dictum, só para pontuar, é aquilo que é dito de passagem, né? E existe um caso muito famoso nos Estados Unidos, que até é citado assim como um obter dictum infeliz, que só a título de curiosidade, é num caso Marshall versus Marbury, e que é um precedente aí histórico, mas o fato é que um dos julgadores afirmou de passagem, obter dictum, portanto, que
a Suprema Corte, que o Poder Judiciário poderia controlar o ato do presidente dos Estados Unidos. E a gente teve uma crise aí entre poderes, porque então o presidente Thomas Jefferson ficou realmente super sentido com esse obter dictum. E aí eu falo para os meus alunos que sempre a gente guarda uma coisa quando tem uma coisa esquisita. Então, vocês vão lembrar aí desse caso que teve uma crise aí institucional com o presidente passado dos Estados Unidos, para lembrar do obter dictum, né? Foi um obter dictum infeliz, não tinha nada a ver com o caso, na verdade, mas acabou constando lá na motivação como um argumento de passagem e não ficou bem para o Poder Não, Judiciário. magoou. Não ficou bem para o Poder Judiciário, o presidente não gostou na época e tudo, né? Então, é interessante. E a gente precisa saber separar, né, os argumentos que são ditos de passagem e aí sim identificar a razão de decidir ou a holding, né, para o direito norte-americano que chama holding, que justamente seriam esses fundamentos essenciais. E eu queria só mencionar uma coisa aqui que eu acho muito importante, quando que o juiz, por exemplo, ele pode deixar de aplicar o precedente, né? O precedente obrigatório. Porque, o precedente é obrigatório, mas e aí? O juiz, ele vai poder superar? A gente fala que a superação é um procedimento formal. E quem faz a superação é o órgão que editou o precedente. Então, fica um pouco complicado. Mas é possível que o juiz faça distinção, isso sem dúvida, tá? E existe uma circunstância na qual nós tenhamos uma legislação nova. Então, tem uma legislação nova que revogou a legislação sobre a qual se funda o precedente. Nesse caso, o juiz de primeira instância ou o tribunal, ele pode deixar de aplicar o precedente, mesmo que o órgão que editou o precedente ainda não tenha feito a revogação expressa, a revisão expressa, né? E tem várias questões, André, mas eu não sei para onde você quer conduzir, mais ou menos. O pessoal está aqui falando, né, no chat, lembrando só, no caso anterior que você tratou, sobre a possibilidade que a gente tem hoje, inclusive no PJE já tem essa funcionalidade da sentença parcial, né, do julgamento parcial de mérito. Sim, aquela sim. questão anterior que a gente estava tratando aí da suspensão pelo ministro Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes. E é engraçado que a gente sempre trabalha assim, né? Os precedentes ele tem alguns efeitos, né? E ele tem efeitos que são concessivos e efeitos que são obstativos, né? E aí, por exemplo, você pode ter improcedência liminar, que é um efeito obstativo em razão de um precedente, então o juiz já pode julgar improcedência liminar. É discutível se aplica ou não ao processo do trabalho, mas de toda sorte o CPC autoriza. E é possível também a questão concessiva, então a concessão de uma tutela de evidência, uma tutela provisória, o provimento de um recurso, ou então um precedente no caso de questão processual, que você obste o segmento de um recurso, então é um efeito obstativo, né? E aí a gente coloca, então, esse julgamento parcial de mérito dentro desses efeitos. E pode ser tanto um efeito obstativo como um efeito aí concessivo, a depender do teor do precedente. Perfeito. E uma coisa muito importante também, quando a gente fala de precedente, é que a própria corte que decidiu naquele caso piloto, naquele caso anterior, ela também se obriga a cumprir os seus precedentes, né? Não teria nenhum sentido que a gente tivesse um sistema de precedentes e que a mesma corte que julgou em um sentido, diante daqueles fatos A e B, ela decidiu X, que novamente, se deparando com aqueles fatos A e B, ela decida de forma diferente, né? Então, é algo que a gente precisa aqui no Brasil incorporar essa cultura efetivamente, né, para que a gente não aconteça como a gente já viu acontecer aí, de uma mudança de uma composição de um órgão fracionário fazer alterar ali o resultado, né? O jurisdicionado, ele não quer isso, ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. E é engraçado, isso, Silvia, o professor Marinoni coloca de um jeito coloquial, mas muito forte,
que é uma coisa que a gente fala para a vida e que vale para o precedente, né? Quando ele vai explicar justamente esse dever de autorreferência dos tribunais, seria a eficácia horizontal do precedente, que vincula a própria corte que editou o precedente, ele fala o seguinte, quem quer ser respeitado tem que se respeitar. Perfeito. Então, se você quer que o seu precedente vincule os juízos que lhe estão hierarquicamente vinculados, você tem também que respeitar os seus próprios precedentes. E eu acho bacana porque é uma informação, é algo completamente coloquial, mas que explica essa eficácia horizontal, essa vinculação horizontal. Quem quer ser respeitado tem também que se respeitar, O né? E é uma exemplo coisa que arrasta, né? O exemplo é arrasta, é mais ou menos por aí. exatamente, né? E no Common Law dos Estados Unidos mesmo, eles têm essa vinculação horizontal, né? Entre as turmas, os panels. Sim, Então, se você percebe nessa turma, é um colegiado, um órgão fracionário, que vai decidir diferente da outra turma daquele mesmo tribunal, você vai ter que suscitar ali o incidente para que o pleno decida e se mantenha a uniformidade da jurisprudência. Isso é muito, muito importante, sem né? dúvida, sem dúvida. E aí vamos ver se a gente consegue incorporar alguma coisa disso aí no nosso sistema híbrido, né? Até o- Exato, porque assim, agora eu acho que é uma mudança de postura, né? A gente já tem o novo CPC há algum tempo, mas você mudar a praxe do dia a dia, e a gente sabe que existe uma correria imensa, né? Eu falo assim que o ótimo é inimigo do bom. E aí você já tem um padrão de petição, é óbvio, todo mundo tem. sim, E para você mudar isso, para você romper isso, às vezes é preciso que surja um caso excepcional, um caso daquele que você sabe que você não consegue fugir com arroz e feijão, que tipo, você tem que parar tudo para fazer, que vai ser esse caso que você vai começar a usar os precedentes. E eu costumo sempre dizer, desde que eu comecei a trabalhar mesmo como procuradora do estado de Goiás, isso há 15 anos atrás, e aí eu falo que você quer convencer juiz, traz jurisprudência. Porque é algo assim quer dizer, já foi decidido diante daquele mesmo caso concreto que é aplicável àquela lei, aquele normativo. Então, a peça fica objetiva e eu acho que tem um poder de convencimento muito forte para o sim, magistrado. Muito forte. E agora é preciso que a gente, de fato, rompa aí a forma como a gente aprendeu a fazer as petições, que é por método de subsunção, para começar a utilizar precedentes de forma comparativa. perfeito. E aí a gente fica pensando até assim, né, Andréia? Como que eu faço isso com uma súmula? Porque a súmula É, ela é um verbete, né? Ela é, na verdade, uma tese jurídica, né? E pois aí, é, por exemplo, o Fred Didier ele já fala, a súmula já tem a ratio decidente, mas tem doutrinador que já fala, não, é que preciso não, então que você vá para os precedentes que perfeito. geraram a súmula, e aí sim você vai ter aí a razão de decidir. Maurício, rapidinho, Maurício está falando aqui. Pena que o juiz não tem mais o poder de a possibilidade de arguir incidente de uniformização. Tem sim, Maurício. O IRDR está lá no CPC, o juiz pode. Poderosíssima uniformização, o IRDR, os juízes sem, podem, né? sem dúvida. É. Carol, o Sim, por nosso ofício. tempo, o nosso tempo combinado aí já está chegando no finzinho, né? A gente combinou aí de encerrar daqui a 2 minutinhos, e você tem outros compromissos aí agora já na sequência, então a correria entrando, saindo de uma, entrando na outra. E eu vou então te pedir aí para deixar as palavras finais para depois eu fazer os agradecimentos, né? Que a gente falta aí 2 minutinhos para. Bom, eu que, na verdade, tenho que agradecer a vocês, porque para mim é uma honra, é um prazer, contem sempre comigo, né? Eu falo que é sempre gostoso a gente estudar precedente, porque sempre tem coisa nova, né? A gente está descobrindo ainda, e eu gosto muito de ler a doutrina estrangeira, especialmente precedente, porque eu me acostumei a estudar a doutrina norte-americana em razão do processo coletivo, né? Das class actions. Então, eu acabei pegando esse hábito e para precedente a inspiração é lá mesmo, né?
Mas foi uma honra, um prazer, contem sempre comigo. Foi assim, adorei dividir esse espaço com você, Andréia, adorei revê-la, estava com saudade. Na verdade, continuo com saudade, né? É. Porque essa câmera aqui não mata saudade, mas já Não. melhora. Não. Mas eu espero que a gente se encontre aí várias vezes. Também gostaria muito de conhecer a Silvia pessoalmente. E quero deixar um abraço para vocês e um abraço para todo mundo aí que nos assistiu, que teve paciência aí de ficar me ouvindo. Eu que agradeço, minha querida. Muito obrigada por tudo. Espero que a gente tenha outros encontros, outros debates, os mesmos debates e novos debates também, né? E eu quero também te encontrar presencialmente para a gente dar um abraço, né? Exato. Bom, Muito queridos, então obrigada aí. eu quem agradeço. Contem sempre comigo. Uma boa semana para todo mundo. Um beijo grande, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.